Olá, olá, meus caros, tudo bem? Professor Orita aqui novamente. E hoje o objetivo da nossa aula é fazer com que você faça um resumo de qualidade. O resumo que talvez é uma das grandes confusões de alguns alunos, né? Vocês vão perceber que não é difícil, que é algo bem prático, que acompanha alguma outra questão que é as palavras-chave que também são bem tranquilas de serem realizadas, e vocês vão perceber que o resumo ele tem certa técnica, né? Geralmente, quando a gente aprende na escola a fazer um resumo, não é o mesmo que fazer um resumo científico. Primeira coisa que eu tenho que pensar, talvez, é que o resumo científico, então, é diferente do resumo que eu aprendo, às vezes, numa aula de redação ou numa aula de interpretação de texto ou, quem sabe, de outra matéria. O resumo acadêmico, o resumo científico, ele tem técnicas, tá? Ele tem técnicas. Mas talvez venha a pergunta: onde que eu vou utilizar o resumo? O resumo você pode utilizar, às vezes, para submeter um trabalho, um evento, né? Por exemplo, eu estou participando de um evento da PUC que tudo se iniciou através de um resumo. Depois pediram um resumo expandido, depois pediram um artigo científico, que nós provavelmente discutiremos em outros vídeos. Mas a ideia é, o resumo você também vai ter que utilizar no TCC. No TCC tem que ter um resumo. Num artigo científico, por exemplo, vai ter que ter o resumo no artigo científico, inclusive o resumo em inglês ou outra língua, ou quem sabe em duas línguas além do português. Também você vai utilizar o resumo num TCC de uma pós, uma especialização, então, lato sensu, como na dissertação do mestrado e na tese de doutorado também vai ter que ter um resumo. Ou seja, não tem jeito. Vamos aprender a fazer o resumo? Então, assim, já que vocês viram que quem quer seguir carreira acadêmica tem que aprender a fazer um bom resumo, eu já começo falando da parte técnica, né? Talvez a parte técnica é a parte que me chama mais atenção, porque quando eu comecei a fazer pesquisa, eu não sabia nem por onde começar. Eu achava que era apenas, tipo, ler meu texto, meu artigo, e simplesmente eu resumir ele em poucas palavras, em uma página, e assim vai. E, na verdade, não é bem assim, tá? É um pouco diferente do que eu imaginava lá no passado, quando eu estava começando minha trajetória acadêmica lá na iniciação científica na graduação em Direito. Bom, hoje já, né, quase doutor, praticamente, é bem diferente do que eu imaginava lá no passado, né? Eu vejo que o resumo, como eu comentei, ele tem técnicas. Quais são os três, ou melhor, quatro elementos técnicos que a gente poderia pensar? O resumo tem que ter, então, o objetivo. Qual que é o objetivo da sua pesquisa? Tá? No resumo é muito interessante ter o objetivo. Então, você tem o presente artigo, por exemplo, se você estiver escrevendo um artigo científico, tem como objetivo geral, né? Aí você descreve seu objetivo. Além do objetivo, o resumo tem que ter a metodologia. Professor, tem que ser nessa ordem? Objetivo, depois metodologia, que é como que você fez essa pesquisa? Quais procedimentos você utilizou? De forma geral, nada muito aprofundada, um resumo. Beleza? Não precisa ser nessa ordem. Você faz na ordem que você quiser, tá? Além do objetivo geral, além da metodologia, no direito, nós não temos, por exemplo, resultados, nós temos apenas a conclusão. Então, eu poderia falar, acabou? Só colocar a conclusão? Não, é interessante também você colocar a justificativa e o problema, né? Contextualizar o problema sem fazer ponto de interrogação. Para você falar um problema, você não precisa necessariamente fazer um ponto de interrogação. Como mostrar a importância também dessa pesquisa, eu acho interessante ter isso no resumo, tá? Então, vamos lá. Até agora, então, nós comentamos praticamente já de três elementos técnicos que tem que ter um resumo. O objetivo, além do objetivo, a metodologia, o método, além do método, a justificativa barra problema e,
para finalizarmos, algo que eu apenas havia comentado, a conclusão. Se você é de outra área, pensa em inserir também os resultados. Mas no direito a gente não trabalha com uma estrutura de artigo como as outras áreas. Então, eu vou imaginar, num resumo, o objetivo geral, a metodologia, a justificativa barra problema e a conclusão. Beleza? Professor, o que mais que vai no resumo? Só isso, tá? Na parte estrutural central do resumo, é apenas isso. Ah, professor, eu não consigo imaginar. Vamos ver um resumo? Eu separei para vocês, então, um resumo aqui, só para vocês terem uma noção até da questão estética, né? Mais ou menos como que funciona um resumo. Acho que é interessante, né? Você talvez observar. Então, assim, olha só, num resumo, normalmente você vai ter o título em cima, tá? Nós vamos ter o título do trabalho centralizado, o nome completo do autor, no meu caso aqui, Fernando Henrique da Silvorita, a palavra resumo, e aí vem um parágrafo só, então, com a estrutura do resumo, tá? Não esquecer que o resumo tem que ter, então, o objetivo geral, a justificativa e o problema, a metodologia, tá? Inclusive a sua conclusão, tá? Inclusive a sua conclusão. Professor, depois que eu faço isso, eu tenho que colocar também as palavras-chave? Também tenho que colocar as palavras-chave. E olha, gente, olha só, não é um bicho de sete cabeças, tá? Pensa em 3, 4 palavras-chave, está ótimo. Como que faz palavra-chave? Você pensa no que algo que representa seu texto, no caso, 3 situações, curso de direito, uma palavra-chave, crise no ensino, outra palavra-chave, ensino jurídico, outra palavra-chave. Você sabe as palavras que representam a tua pesquisa? Pode ser uma palavra só? Pode, tá? Direito, inconstitucional, por exemplo, pode, não tem problema algum. Pode ser 3 palavras-chave? Pode, se você estiver fazendo uma pesquisa em direito constitucional, por exemplo, controle de constitucionalidade. Pode ser 2 palavras? Sim, ó, uma pesquisa em criminologia, às vezes você vai estar pesquisando controle social. A 3, controle social formal, representa uma palavra, tá? Controle social formal é uma palavra, não tem 3, acabou, tá? Você vai pensar, então, embora nós utilizamos essa nomenclatura palavras-chave, você vai pensar em afirmações que representam o teu texto, igual estou mostrando aqui, não tem segredo algum, tá? Professor, no seu caso aí você fez em Arial, pode ser em Times New Roman? Pode, tá? Pode. A ABNT, ela permite, então, você fazer pesquisa em Arial ou Times New Roman, são as duas utilizadas, tá? Mas siga a cultura da sua instituição. Se a sua instituição, às vezes, está fazendo, então, em Arial, faça em Arial. Se está fazendo em Times, faça em Times, sem problema algum, beleza? Mas percebam, então, que não tem segredo, gente. O que cabe, talvez, eu menciono, é que nós temos que tomar um certo cuidado de situações que não pode ter, então, num resumo. Por exemplo, num resumo não vai símbolos, tá? Nós estamos fazendo um resumo de direito, se você estiver trabalhando com lógica jurídica, tiver sim, não vai símbolos, não vai equações. Aliás, algo muito importante a se dizer também, num resumo nunca vai citações diretas, pelo amor de Deus. A citação direta também não vai acontecer no resumo. Figura eu coloco no resumo? Também não. E fotos? Fotografias, tabelas, o que for, não vai no resumo. Professor, meu Deus, o resumo, gente, é só esse texto, tá? A estrutura básica do resumo é o título, o nome, a palavra resumo, o texto do resumo e as palavras-chave. É isso, tá? E esse texto, normalmente, né, na maioria das instituições, um parágrafo só, tá? A estrutura que a gente tem que pensar nesse modelo de resumo, então, é só esse parágrafo só contendo essa justificativa, o problema, o objetivo, vamos falar assim, a metodologia, ou não, e a conclusão, tá? É isso que a gente espera de um bom resumo, tendo esses elementos nesse texto, que é um parágrafo só, beleza? Bom, não se esqueça, gente,
que é muito importante ter esses 4 elementos. Tem aluno que coloca capítulo, tem aluno que coloca, vamos falar assim, outras informações, que pode até ser relevante, mas a ideia é que o que a ABNT espera, vamos falar assim, a 6028/2003 da ABNT, tá? Das normas da ABNT, é esses elementos, tá? São esses elementos. Então, tenta evitar de fazer citações, tenta evitar, então, de você. Aliás, não é evitar, não coloque citações, não faça tabelas, imagens, tudo mais. Um parágrafo apenas, então, é isso que a gente espera de um bom resumo, tá? Então, a estrutura de como elaborar um resumo científico, então, é isso, tá? Esses são os elementos que constituem, então, o resumo. Talvez a minha grande dica para você ganhar uma certa afinidade, né, em fazer um resumo, é seguir, claro, esses elementos técnicos, né, pensar nessas palavras-chave. Depois que você termina o texto, você pensa quais são as palavras-chave que representam o meu trabalho. Aí você vai, então, colocando, claro, em uma ordem alfabética, interessante, né, essas palavras-chave para manter uma organização textual. Agora, o que eu acho que pode gerar uma certa, facilidade para você começar a ter contato com os resumos, tá? Eu acho que a melhor coisa é ver outros resumos, tá? Então, agora que você já sabe fazer um resumo, tá? Você já sabe praticamente criar um resumo, já dá para você participar muito bem de alguns eventos. Para aprimorar essa questão dos resumos, vá no Google Acadêmico, gente, abra lá artigos científicos que você vai ter resumos. Você, inclusive, às vezes vai falar, nossa, mas está equivocado, está faltando. Alguns você vai falar, nossa, olha que interessante a forma que ele escreveu a conclusão, né, que ele justificou, que ele mostrou o objetivo, o trabalho dele. Então, você vai tendo contato com outros resumos, provavelmente a sua experiência em elaboração de resumos vai melhorar, tá? Então, acho que a maior dica que eu poderia dar para vocês que estão começando ou que estão em dúvidas de fazer um resumo é simplesmente pensar nas 4 técnicas que tem que ter no resumo, tá? Isso não tem segredo. E além disso, em boas palavras-chave que de fato representam o seu texto, e além disso, vamos pensar assim, vá ter contato também com outros resumos, para ver, principalmente de revistas qualificadas, tá? De revistas qualificadas, que aí você vai ter noção de como que estão escrevendo bons resumos, tá? Não é para você copiar, é para você se espelhar, é o contrário, tá? Você observar com bons olhos algumas situações que uma hora você escrevendo seu resumo vai vir automático na sua cabeça, tá? Hoje, por exemplo, vamos pensar num tema, direito penal do inimigo, que é o que eu pesquiso no doutorado, né? Então, o presente artigo tem como objetivo geral verificar resquícios do direito penal do inimigo no ordenamento jurídico brasileiro. Ponto. Para tanto, o método utilizado foi o hipotético dedutivo com uma análise bibliográfica. Ponto. Por sua vez, essa temática demonstra sua importância pela pouca literatura científica na área, e assim vai, né? Aí, se você justifica do modo que você quiser, ponto. Concluiu-se que o ordenamento jurídico brasileiro, em algumas situações, como tais situações, apresentam resquícios do direito penal do inimigo. Acabou o seu resumo. Palavras-chave: Gunter Jacobs, direito penal do inimigo. Vamos falar ordenamento jurídico brasileiro. Acabou. Você viu? Não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Parece algo, meu Deus, como que eu vou fazer? E não é. Tenho certeza que vocês têm total condições de elaboração de um resumo. Beleza? Depois vocês me contem aí, descrevam aí, se está dando certo, tá, a elaboração desses resumos. E não se esqueçam de ver os outros vídeos. Fizemos já vídeos muito bacanas sobre citações, né, direta e indireta, são coisas muito importantes, como achar material, tá? Depois vão lá ver os outros vídeos. Até mais, gente.